Olá, galerinha do nono ano, que saudade de vocês, até mesmo de dar carão em vocês, eu estou com saudade, viu? E quem está falando é o professor Eduardo, professor de arte de vocês. Espero que estejam tudo bem, que estejam se cuidando. E hoje a gente vai fazer um momentozinho de reflexão baseada em uma banda que eu espero que vocês conheçam, que se chama Projota. O nome da música se chama Foco, Força e Fé. Então, a música diz o seguinte: foco, um objetivo para alcançar, força para nunca desistir de lutar e fé para me manter de pé. Nesse momento que estamos passando, precisamos de foco nos estudos. Precisamos focar naquilo que a gente realmente deseja para o futuro. Força para que a gente não consiga desistir no meio do caminho. E fé, bastante fé que vamos superar isso e que logo logo estejamos próximos, que estejamos nos abraçando e matando aquela saudade. É isso que eu desejo para vocês. Eu espero que vocês estejam bem. E vamos lá para o conteúdo. A gente vai corrigir a atividade da semana passada. Lembra daquele nossa cruzadinha para a gente achar o nome dos autores? A gente vai já decifrar ela. Vamos falar do teatro brasileiro, uma pequena introdução. A gente ainda vai continuar nas próximas aulas. E vamos manter uma outra atividade em anexo para vocês. Enfim, vamos lá? A gente tem aqui aquele caça-palavras que estava com vocês e a gente vai fazer a correção dela agora, certo? Quantas artistas vocês acharam? Acharam os 5? Acharam 3? Acharam 4? Vamos lá saber onde se encontra e quais os nomes dele. A gente tem aqui Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, um pouquinho mais abaixo de Cavalcante, um pouquinho mais abaixo Anitta Mafaldi e Manuel Bandeira, um pouquinho mais para cá. Eu espero que vocês tenham encontrado todos e tenham se divertido com essa atividade. Então vamos para o nosso conteúdo? Vamos lá. Antes de iniciar, vamos para algumas perguntas. Você conhece alguma peça teatral ou você já participou de alguma peça teatral? Conhece algum grupo de teatro aqui da cidade ou fora da cidade que seja bastante conhecido? E você sabia que o teatro existe no Brasil desde o século XVI? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse teatro no Brasil no período e vamos ver as modificações que vieram sendo feitas até hoje, né? Que essas ocorreram, essas modificações. Vamos lá? Primeiro, é importante a gente lembrar que no século XVI estava vindo a chegada dos jesuítas para cá, para o Brasil, onde era a terra de índio. Então, o teatro ele veio com o sentido de catequizar, ensinar sobre a religiosidade para esses indígenas. E uma das figuras marcantes que existe é o padre José de Anchieta. E Eduardo, como eles faziam para que esses índios pudessem entender aquilo que estavam falando? Eles utilizavam vários tipos de linguagem, entre elas o português, o espanhol e até mesmo o tupi. Uma das coisas mais importantes, além da linguagem, é que eles contavam com a participação dos indígenas. Uma vez que eles não sabiam falar tupi, seriam as únicas pessoas que conseguiriam fazer essa tradução, trazer esse tipo de teatro para a linguagem onde os índios aprendessem, até mesmo porque a intenção era catequizar, era ensinar sobre a questão da religiosidade que foi imposta por eles, pelos portugueses. E Eduardo, quais eram os locais de atuação? Eram principalmente nas escolas, nas praças, em locais públicos, onde esses índios pudessem assistir essa apresentação. Então, o primeiro teatro que foi feito, ele foi feito para ensinar. O teatro, eu estou falando aqui no Brasil, certo, gente? Não é no contexto mundial, é simplesmente focando no teatro brasileiro. Então, na metade do século XVIII, bem depois, houve essa queda do teatro como catequese. Né? Eles pararam de catequizar os índios, até porque eles já tinham colonizado, eles já estavam em um outro setor. Então, eles começaram a contratação de pessoas, pessoas famosas, artistas, atores que vinham de Portugal justamente para vir atuar aqui no Brasil. No final ainda do século XVIII, houve a participação das pessoas que eram mais pobres. E principalmente que nessa época, até então, a gente não poderia contar com a atuação de mulheres. As mulheres eram
permanentemente proibidas de participar, exceto na participação de óperas. Como precisava de uma voz feminina, ou quando precisava nessa ópera, aí sim as mulheres poderiam participar e não eram todas, eram apenas algumas. Detalhe: quando tinha um papel feminino, o homem tinha que executar esse papel. O homem teria que atuar sendo mulher. Então isso não foi somente aqui no Brasil, não. Desde a Grécia ele já vinha trazendo essa contextualização aí do que as mulheres não poderiam participar. Então, galera, com a chegada da família real no Brasil em 1808, o teatro dá um grande salto. Dom João VI assina o decreto de 28 de maio de 1810 para reconhecer a necessidade da construção de teatros, que ele chama de teatros descendentes ou decentes, para a nobreza que necessitava de alguma forma de diversão. Então, grandes espetáculos começaram a chegar no Brasil. Lembra que eu falei sobre os pobres? Pois bem, eles caem novamente porque começa a construção de grandes espetáculos, de grandes casas de teatro. E aí eles não queriam que qualquer pessoa atuasse. Eram pessoas da alta sociedade. Então, com esses grandes espetáculos que começaram a surgir, além disso, foi chamado os estrangeiros, as pessoas que tinham um gosto somente mais sofisticado, né, para aquela época, e o povo não poderia ter qualquer participação nesses teatros. O teatro ele não tinha nenhuma identidade brasileira, ele não fazia parte da nossa formação. Esse teatro era mais europeu. Até que, anos depois, no ano de 1833, a primeira companhia verdadeiramente de teatro surgiu, que foi a Companhia Nacional João Caetano. Então surgiu, anos depois, uma nova dimensão, uma nova forma de fazer teatro, que eles buscavam principalmente a comédia, com o teatro como sátira. O que era isso? Eles traziam situações políticas, situações cotidianas e faziam isso em formato de comédia. Eles começaram a produzir formatos de comédia, as pessoas, para chamar a atenção nesse teatro, e a gente chama como teatro de sátira. Em 1930 a 1960, ele toma uma dimensão completamente diferente, com cenários luxuosos, figurinos luxuosos, e esses teatros tomam essa dimensão até mais política. Então, gente, a gente vai parar por aqui. Espero que vocês estejam gostando, estivessem achando interessante toda essa forma do teatro ser falado aqui no Brasil. E eu vou mandar uma atividadezinha de questões em PDF. Vamos saber um pouquinho sobre essas questões? Vocês vão executar até a questão 6 e na próxima aula a gente permanece com esse mesmo conteúdo e essas outras questões vocês vão concluir em casa, certo? Posteriormente. A primeira questão é como se deu o início do teatro no Brasil? A segunda, qual era a principal proposta do teatro realizado pelos jesuítas? Quais eram as línguas que eram faladas? A gente fala sobre isso. De quem eram os atores nas primeiras peças de teatro? A gente também fala um pouquinho sobre isso. Por que as mulheres eram proibidas de atuar? E aí vocês têm uma questão para vocês colocarem V ou F. Ou vocês vão marcar o item correto, perdão, que é a sexta questão. A sétima, oitava e a nona, a gente continua na próxima aula. Então, galera, bons estudos para vocês. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem aí com essa imagem. Um beijão e tchau, tchau.